E para quem não me conhece, então, meu nome é Elinamba, eu sou especialista em odontologia do esporte, sou dentista. E essa semana a gente está fazendo uma série de lives, não só nessa semana, mas nessa quarentena aí, direcionando o tema da odontologia com o esporte aí de uma forma geral. E a Thalita, ela é novinha, mas tem uma expertise grande já dentro da área, né? Uma pesquisadora aí, já está com o mestrado concluído, está fazendo doutorado, dá aula em algumas áreas dentro da odontologia também, mas eu vou deixar ela se apresentar, né? Mas o tema da nossa live de hoje é alta performance. O dentista pode te ajudar? Então vamos ver se o dentista pode te ajudar de alguma forma. Tá bom? Então, Thalita, muito obrigado pelo aceite do convite aí da live. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse da tua formação, do teu trabalho, né, do teu mestrado, enfim, e depois a gente vai se aprofundando um pouquinho mais no tema, pode ser? Sim, claro. Bom, primeiramente, né, eu fiz a graduação e o mestrado pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente moro em Londrina. Terminei a especialização em prótese dentária pela Universidade Positivo e estou fazendo doutorado pela Universidade Positivo. Eu costumo dizer que eu sou pantaneira, nascida e criada no Mato Grosso do Sul, mas estou vivendo no Paraná. Bom, o meu começo com a odontologia do esporte foi em meados de 2013, mais ou menos, quando uma professora, eu trabalhava com saliva de criança na bebê clínica e fazendo alguns testes salivares dessas crianças e no laboratório onde a gente trabalhava, a nossa orientadora ela também trabalhava com odontologia do esporte. E aí a gente começou a fazer alguns testes nos atletas também, já com a base que eu tinha em imunologia, que basicamente é um teste imunológico que a gente chama de ELISA. E o que é esse teste de ELISA que a gente faz, que ajuda muito a gente descobrir praticamente várias proteínas que a gente tem na saliva que estão diretamente relacionadas à nossa imunidade. Então, eu até fiz um esqueminha, não sei se eu vou conseguir trocar aqui. Então, a gente sensibiliza as plaquinhas com alguns reagentes. Dentro dessas plaquinhas, a gente coloca o anticorpo, que é esse Y-zinho, e aí a gente coloca a saliva, que pode ser do atleta ou de quem a gente está testando, né? E aí depois vem um anticorpo conjugado, que ele vai ter como se fosse uma lâmpadazinha, que a gente fala. E aí a gente liga o substrato e essa lâmpadazinha acende. E aí o que acontece? Quando a gente tem o componente na saliva do atleta, da criança, o componente que a gente precisa descobrir, esse sinalzinho se liga e o pocinho fica azul, que quanto mais azul ele vai ficar, significa que tem mais dessa proteína específica que eu estou procurando dentro daquele pocinho. Então, a minha base é imunológica. A odonto do esporte veio para poder investigar mais, sabe? Para poder acrescentar essa parte da base da imunologia que eu já tinha com essa outra professora. Ô, Thalita, muito legal, gostei do teu esquema aí para você explicar para a gente como que funcionava o teste, né? Até estava curioso para saber certinho como que era o esquema aí da coleta e tal, mas a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, o importante é que o atleta de alto rendimento, quando a gente faz alguma atividade física, a gente libera alguns mediadores pré- e pós-inflamatórios. E eu acho que o mais interessante aí do teu trabalho é que foi a metodologia de coleta que foi feita pela saliva que é interessante. Porque normalmente esses resultados de cortisol, de lactato e outros aspectos que a gente avalia com o atleta de alto rendimento, a gente acaba fazendo pelo exame de sangue. E às vezes é um pouquinho mais desconfortável, é mais invasivo lá para o nosso atleta. Então, dentro dessa metodologia que vocês estabeleceram, é muito mais simples. Talvez dá um pouquinho mais de trabalho no sentido do atleta ter que ficar lá produzindo saliva, para estar cuspindo. Mas eu queria que você contasse primeiro esse contexto,
Da onde surgiu essa ideia? Qual foi o esporte, a modalidade que vocês escolheram? Conta pra gente um pouquinho de onde surgiu essa questão aí do esporte. E conta também pra gente como que você caiu na odontologia do esporte. Você caiu aí foi por causa da parte da imunologia. Mas você gosta do esporte de uma maneira geral? Essa é uma característica dos meus alunos, tá? Todo mundo que entra na odontologia do esporte entra porque ou pratica alguma coisa, ou foi atleta, ou tem alguma ligação com o esporte, tem que ter. Então conta pra gente aí um pouquinho. Eu não sou muito atleta, não, mas eu conheci porque dentro do nosso laboratório existem alunos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado que são da educação física. Então, eles a gente trabalha junto, a educação física e a odontologia no mesmo laboratório. Por isso que a gente começou a trabalhar com a odontologia do esporte, porque alinhou as duas coisas que a gente tem dentro do nosso laboratório. Os nossos atletas são já trabalhamos com atletas de vôlei, com atletas de jiu-jitsu, e o último que foi o trabalho maior que a gente fez no último foi com atleta de badminton, que é parece aquela peteca. Eu tenho até uma aqui, depois eu mostro para vocês. Mas é aquele esporte que joga com a raquete, certo? E assim, nós fizemos uma pesquisa no campeonato, na competição nacional de badminton, que aconteceu lá no Paraná, lá em Toledo. Então, esses atletas, eles passaram por 4 dias de prova, e essas provas, e todos os dias a gente fazia coleta de saliva. Então, realmente, era a equipe da odontologia fazendo a coleta de saliva, e também tinha a equipe da educação física fazendo os testes específicos para eles, e inclusive fazendo uma aplicação de um LED para poder ter a comparação dos resultados que eles precisavam. Thalita, deixa eu te fazer uma pergunta já para a gente não perder esse gancho, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho dessa metodologia, né? Porque isso foi uma coisa interessante que a gente estava conversando, dessa questão do LED. Às vezes a gente não consegue entender essa relação, né? Então, na verdade, o LED que vocês usaram era aquela lâmpada, era uma luz que tem uma certa frequência, né? Que era usado nos atletas para ver como que se reagia a esse estímulo. Era mais ou menos isso que vocês faziam lá com os atletas, que o pessoal fazia? O que a gente tem como base da literatura é que a LED-terapia, a gente tem um espectro de luz e tem um espectro azul que a gente usa na LED-terapia, que ele é como essas micro-ondas, elas conseguem penetrar o tecido e estimular de alguma forma para que esse tecido consiga ter uma melhor recuperação. Então, o atleta, quando ele está exposto a campeonato, quando ele está fazendo atividades físicas de alta intensidade, ele tem uma carga de estresse oxidativo das células grande. Tanto que, assim, quando eu até tenho um esquema, vai aumentando os mediadores inflamatórios. Quando o pessoal que tem bastante personal aqui, amigo meu que entrou, e quando a gente entra num processo de treino, a gente gera um desconforto para aquela célula muscular. E esse desconforto gerado na célula muscular ativa mediador inflamatório e ocitocinas, TNF-alfa, citocinas, e toda essa inflamação, ela é benigna para que o músculo cresça, porque aí vai vir todo mundo vai ser recrutado para poder tirar aquelas células danificadas e criar células novas, e é assim que o músculo cresce. Só que a gente tem um problema. Quando essa inflamação é muito exacerbada, o organismo ele não consegue dominar essa inflamação toda que está acontecendo, e o músculo não consegue crescer.
Então, Isso. qual que é o grande problema disso? A gente precisa ter um controle, e a odontologia do esporte está aí para isso, para poder tentar fazer um mapeamento e um controle dessa inflamação que está acontecendo, que não é só no músculo, ela é sistêmica, e tanto que qualquer inflamação que você tenha na boca, uma cárie, uma doença periodontal, uma afta, tudo isso vai fazer com que essa inflamação que está acontecendo lá no músculo, ela vai ser mais exacerbada, porque também está acontecendo na boca. Então, o corpo, o sistema sanguíneo, ele não define o que é músculo, o que é boca. Ah, não, eu vou combater a inflamação que está lá no músculo, não vou cuidar do que está acontecendo na boca. Não, ele vai combater todo mundo. E ele vai entender que está em sistema de alarde. Então, ele vai acabar prejudicando o atleta que precisa desse ganho muscular, entendeu? Ô, Thalita, isso que você comentou é uma coisa bem legal, né? Isso eu coloco bastante para os meus alunos, que na verdade, quem trabalha com atividade de alto rendimento, com atleta, talvez o fundamento para você conhecer como funciona a atividade é conhecer os processos inflamatórios, né? Porque para a gente realizar qualquer tipo de atividade física, a gente está gerando no nosso organismo, para a gente se movimentar, para a gente fazer as nossas atividades diárias, para a gente sobreviver, a gente tem que gerar processos inflamatórios constantes. Mas pelo que você colocou, e eu achei super interessante, é que a gente precisa estabilizar esses processos inflamatórios, controlar esses processos para que não excedam, né, aquele trabalho que o nosso organismo tem que realizar de uma certa forma. Então, achei super interessante, e até essa questão aí, então, que você está colocando, do LED, o LED ele acaba ajudando nessa modulação mesmo? Isso. O LED, como eu expliquei, ele é uma frequência de onda, e essa frequência de onda, a célula entende como um estímulo para poder produzir mecanismos contra essa inflamação e que vão reparar essa inflamação. Então, é para isso que serve o LED. E também a gente usa, não só aplicando, porque nesses atletas de badminton, a gente aplicava no músculo, na perna, no braço, na parte das costas do atleta. Na odontologia, a gente pode usar esse LED local, numa afta, numa inflamação periodontal que está com bastante dificuldade de se recuperar, mesmo com a raspagem, tratamento periodontal, essas frequência essa luz, ela consegue criar uma frequência que estimula os mecanismos de reparação. Ah, que legal. E o pessoal da educação física, quando ele aplicava esses LEDs, eu entendi como o pessoal do badminton usa muito membros inferiores e a parte de braço também, né, pelo que eu entendi, eles aplicavam esse LED, então, na musculatura ativa durante o processo do movimento. Né? Mas o que eles avaliavam dentro desse processo e dessa aplicação do LED sobre essa musculatura? O LED era aplicado em 2 momentos. Ele era aplicado antes do atleta entrar, antes de ele entrar em competição, no primeiro momento da manhã e no último momento da manhã, ou do período da tarde, onde ele não tinha mais nenhum jogo. E aí tinha 2 grupos. O grupo que recebia um LED X, e o outro não recebia o LED, os pacientes, né, os atletas ficavam usando um fone, um tapa-olho, para eles não verem esse LED sendo aplicado e se foi aplicado, entendeu? Que legal. Então era um estudo bem duplo cego mesmo, onde o paciente nem o avaliador tinha contato, né? Isso dá uma credibilidade bem grande para o estudo. E qual foram os resultados que eles encontraram após a aplicação? Melhorou a performance desses atletas? Melhorou. O que a gente conseguiu ver é mais em relação à resistência desses atletas, porque era uma competição e à medida que eles foram perdendo as competições, eles acabaram saindo da nossa amostra. No último dia a gente tinha, dos 20 atletas que entraram, a gente tinha 7. Então, o que a gente observou foi mais a diferença estatística foi quanto
aos biomoduladores, né, da inflamação. Os atletas que conseguiram chegar na final, eles tinham um melhor controle dessa inflamação. Não ganhou o atleta que a gente achou que tinha melhor técnica. Ganhou o atleta que tinha o melhor condicionamento o melhor controle da inflamação que estava acontecendo no corpo desse atleta. Ah, legal. Então é aquilo que a gente falou, volta naquele esquema, né? Você entender o processo inflamatório do atleta é super importante. Já direcionando então agora para o trabalho que vocês realizaram, né? Vocês fizeram coleta de saliva para estar avaliando o quê? O que vocês avaliavam nessa saliva? A gente pegou o IgA, o cortisol, a testosterona. No outro trabalho com as meninas do vôlei, a gente analisou interleucina 6 e o fator de necrose tumoral. Que legal, que bacana. E aí, só para a gente colocar para o pessoal que está assistindo, o cortisol é um dos marcadores pós-inflamatórios mais importantes, principalmente está relacionado ao estresse, né? Então a gente sabe que praticante de atividade física tem um estresse mais acentuado, já de uma maneira geral, em decorrência da própria atividade, mas a gente está colocando uma outra sobrecarga aí de cortisol que está relacionado também à competição, né? Sempre quando a gente está em competição, a gente tem descargas maiores de adrenalina e, consequentemente, acaba afetando nessa produção aí endógena do cortisol. Então, eu quero saber primeiro, vamos separar de tudo que você avaliou, vamos separar primeiro o cortisol, tá? Do cortisol, tá. Dentro da metodologia de vocês, o que vocês encontraram dentro dessa coleta? Quais foram os resultados? Né, o que você obteve de diferença ali do começo do campeonato até o final? Conta pra gente um pouquinho desse aspecto, depois a gente vai pegando um pouquinho da testosterona, do EGA, a gente vai falando um pouquinho de cada uma das coisas que vocês avaliaram, tá bom? Tá. O cortisol, ele ficou bem mais alto no pós-jogo. Sempre, pós o jogo, o cortisol dos atletas estavam em taxas mais altas. Comparando o primeiro dia para o segundo dia, para o quarto dia, que foi a final, teve uma diferença entre o terceiro e o quarto dia. Teve um aumento significante entre o terceiro e o quarto. A outra diferença que a gente encontrou foi entre o primeiro dia, tudo do pós-treino, tá? Do pós-jogo. A gente encontrou a diferença entre o primeiro dia e o segundo dia. No segundo dia teve um pouquinho mais, um pouco de queda no cortisol desses atletas. Mas aí ele volta a subir no terceiro dia e volta a subir mais um pouco no quarto dia. Isso aí é uma coisa bem interessante que você colocou. Na verdade, dentro da hipótese, né, eu vendo de fora, né, do teu trabalho, eu já acredito que essas diferenças e esse aumento até que eram esperados. Ainda mais se você pensar dentro de uma competição de 4 dias, onde você acaba estressando esse organismo ainda mais do que como se ele tivesse comparado os seus dias, a sua rotina de treinamento, onde talvez ele treine 1 hora, 2 horas ali, no máximo no dia, aí tem um descanso, um intervalo e depois vai treinar novamente. Na competição, pelo que eu entendi, foram 4 dias de competição e ele provavelmente não fez um jogo, um período que equivalia, por exemplo, a um treinamento dele. Ele deve ter feito muito mais do que isso, né? Sim, com certeza. Foram vários jogos, então, e não tinha muito intervalo entre esses jogos, porque são 3 categorias. Eles podem jogar individual, em dupla com um companheiro do mesmo sexo, ou em dupla com um companheiro de outro sexo. E os melhores, eles estavam em todas as categorias. Então, a gente tinha, às vezes, jogos um seguido do outro, porque ele jogou o individual e daqui a pouco ele tinha um jogo do dupla, entendeu? Então, não tinha muito tempo de recuperação e é normal. Você tem que ter uma sequência de jogos para poder valer, né, o dia. E uma coisa sobre isso, de você ter comparado, né, a sequência de jogos durante a competição e em treino, eu tenho um gráfico aqui bem bacana para a gente comparar. Aqui a gente tem o desempenho do nosso atleta
durante o tempo. Então, durante o treino, esses daqui são os mediadores inflamatórios e os fatores de crescimento do nosso organismo. Então, quando ele está em treino, ele vai baixar os mediadores, vai ter um pico de estresse muito grande. Então, esses fatores de crescimento, eles vão estar sobre muito estresse. Então, eles precisam de um tempo de recuperação, um tempo de descanso, para poder esses mediadores se regularem, e aqui acontece o ganho muscular. Então, por que a gente fala que o descanso é onde o atleta está ganhando massa muscular? Quando ele for para o segundo treino, ele já vai estar com um desempenho maior. Então, ele vai estar com uma condição muscular recuperada. Então, ele consegue subir a curva de desempenho dele para alta. No próximo treino, ele vai estar muito mais preparado. E aí, o que acontece? Então, quando a gente tem essa barriguinha aqui, a gente tem esse pico de estresse oxidativo. Depois vem os fatores de crescimento para poder reparar esse estresse que o atleta passou. Essa inflamação que está acontecendo, ela vai ser reparada, e aí a gente tem o crescimento do músculo e o real desempenho dele. O que acontece quando a gente tem uma carga de treino muito extensa? A gente vai acumular esses mediadores inflamatórios, e aí os mediadores que vão vir para poder melhorar o desempenho, para poder reparar esse músculo, ele não consegue reparar. E aí já vai vir uma nova carga de treino, e aí a gente não consegue ter um ganho muscular significativo. Ah, que legal. Ô, Thalita, então você veja assim, o quanto esse trabalho, né, dentro da parte científica é importante dentro da parte clínica ou no dia a dia do atleta. Você mensurar esses resultados, você pode inclusive estar direcionando ele para um treinamento, aumentando a intensidade desse treinamento ou diminuindo conforme o caso, né? E você colocou ali também outra coisa que me chamou a atenção, que é a importância do repouso, né? Então hoje a gente sabe que durante o repouso do atleta tem uma fase do sono que é importante, né? Que é a fase REM do sono, e é nessa fase REM do sono que a gente libera alguns neurohormônios que são responsáveis pela recuperação da musculatura que foi fadigada ou estressada nesse dia anterior ao que a gente acaba dormindo, né? Então, veja o quanto de material você tem e quantos dados importantes que podem ser relevantes para você direcionar o treinamento do seu atleta. Teve até um espectador nosso aqui que falou isso. Qual que era que, a relação entre os atletas de alto rendimento e imunidade, né? Isso. Essa era uma das perguntas, mas tem aqui o outro personal que colocou, lembrando que competição é considerada a carga máxima de treino. Então é isso mesmo, né? A gente vê assim, que tem didaticamente a gente consegue dividir em dois tipos de esforços. Tem o overtraining, que é o excesso de treinamento que é ocasionado durante o período de treino mais longo do atleta, mas tem um outro conceito que o pessoal da educação física coloca como overreaching, que é aquele excesso de treinamento ocasionado num período curto de tempo, que aí sim é o caso das competições, né, como ele colocou aqui. Então, eu acho que esses marcadores, a gente às vezes fala de trabalho científico, mas se a gente jogar para a parte clínica, olha o quanto que a gente pode estar contribuindo com a odontologia do esporte, para o treinamento, desenvolvimento e performance também lá do nosso atleta, né? Com certeza. Porque o que é importante quem está sentindo entender primeiro, que a inflamação ela é sistêmica. Então, a inflamação que você está ocasionando no seu músculo, ela também vai ter repercussão na sua boca, e da mesma forma como você tem a repercussão das inflamações que você tem, né, na boca, no seu organismo. Por que meu atleta não tá conseguindo se recuperar? Tem vários relatos na literatura de atleta que não tá conseguindo se recuperar, que toda vez inflama o joelho, que não consegue recuperar de uma lesão de joelho. Aí você vai ver, tem um monte de cárie, tá com abscesso periodontal. Então,
você não tratar a inflamação sistêmica do paciente, ele não vai conseguir recuperar o músculo, não vai conseguir recuperar da lesão. Então, essa eu acho que é um dos principais pontos, assim, para esclarecer para quem não é da área ou para quem é profissional de saúde, para quem é treinador, né, se atentar e encaminhar os pacientes para poder fazer uma avaliação para ver se ele não está com um problema de uma dificuldade de ganho de massa muscular por conta de algum problema bucal que ele nem tem ideia, que vai ter quando está no dentista. E outra coisa, quando você tem um profissional que consegue identificar todos esses mediadores inflamatórios, ele vai te dar um resultado e vai monitorar o teu atleta para que ele também tenha um melhor rendimento. É uma via de mão dupla. Com certeza, e você veja que legal, né? Hoje a gente tem alguns personagens aí participando da nossa live. O quanto é importante essa interação interdisciplinar entre os profissionais da saúde de uma maneira geral, né? Mas veja que às vezes, né, o personal ali, ou quem trabalha com esporte, não consegue enxergar aonde que o dentista do esporte pode contribuir para o rendimento, inclusive final do atleta, não só para o rendimento, mas para o trabalho do dia a dia e periodização de treinamento desses atletas também. Outra coisa que você citou, que eu achei bem importante, é a questão do estresse oxidativo. Então a gente sabe que quando a gente faz atividade física, a gente produz radicais livres. Esses radicais livres são responsáveis também pela fadiga da nossa musculatura de forma precoce. E quando você falou isso aí, me deu um gancho aqui, me deu um clique, né? Hoje eu trabalho com perfil genético, né? E hoje, através da coleta, não é de saliva, através da coleta de células da nossa mucosa, da bochecha, a gente consegue delinear esse perfil genético do atleta, alguns genes, e a gente sabe que já tem na literatura alguns genes que vão estar direcionando a gente para alguns fatores. Tá? Um dos fatores que a gente consegue avaliar é exatamente esse estresse oxidativo. Então a gente sabe assim que às vezes geneticamente tem algumas pessoas que têm uma predisposição maior de se trabalhar não tão bem com esses radicais livres. Tá? Então veja a importância, você conhecer esse perfil também vai estar ajudando na periodização, no treinamento, de uma forma mais individualizada ainda, porque aí a questão genética é o mapeamento genético desse atleta e pode-se trabalhar, inclusive, com a parte nutricional. Então, se eu avalio lá meu atleta geneticamente, eu vejo que ele apresenta um estresse oxidativo alto e não consegue responder bem a esse estresse, eu posso direcionar esse atleta lá para a nutricionista e pedir para que na alimentação desse atleta ele se compõe essa alimentação com alguns alimentos antioxidativos, por exemplo, para estar reduzindo esse estresse oxidativo. E essa suplementação pode ser feita também nos casos da sua avaliação. Se a gente vê lá que o cortisol está muito alto, que esse estresse oxidativo está muito alto, às vezes complementar com alguns alimentos, eles podem inclusive estar ajudando a diminuir esse estresse e, consequentemente, a fadiga da musculatura daquele atleta, né? A interação do profissional do Nutri é mais do que recomendada, até porque esses atletas não têm os mesmos hábitos que outras pessoas. Eles tomam suplemento durante o treino ou pós o treino, durante o treino. Os de alto rendimento ficam 4 horas treinando. Eles não se alimentam durante esse tempo. Eles vão tomar bebida isotônica, vão tomar repositor energético. E essas bebidas são puro açúcar. A quantidade de ácido, a acidez desses alimentos é muito alta. Aí você junta tempo sem escovar dente, bebida ácida e carboidrato, os streptococcus falam: oi, tudo bom? É aqui mesmo que eu vou fazer uma cárie, é aqui mesmo que eu vou criar uma doença periodontal. Então, você tem que cuidar um pouquinho mais de atenção. E até eu estava vendo a live de uma amiga minha que é Nutri, e ela estava falando sobre água com limão, que ajuda, repõe os sais, tomar em jejum. Mas, gente,
a gente também tem que entrar em um bom senso com o Nutri. A gente não pode pedir, só recomendar para o paciente tomar essa água com limão, tomar esse isotônico. É ótimo que o atleta vá tomar isotônico durante o treino, senão ele vai desmaiar, senão ele vai ter uma queda de glicose no sangue e vai desmaiar. Essas coisas precisam ser passadas para o atleta, são passadas pelo atleta, pelo Nutri. Mas a gente tem que colocar a observação que é a questão odontológica. Esse paciente, ele tem que estar fazendo um enxágue da boca depois que ele tomar esses suplementos, esses alimentos ácidos, tomar essas bebidas ácidas. Ele enxágue a boca dele, colocar um pouco de água na boca dele, cuspir e tirar esse excesso de acidez, porque aí a saliva dá conta de controlar, fazer um tamponamento dessa acidez, tirar aqueles géis. A gente está comentando dos géis, né, que o pessoal que faz aqueles campeonatos que é corrida, natação e ciclismo, eles usam alguns géis. Pega e tira um pouco daquele gel ali, o excesso daquele gel da boca, joga uma aguinha, enxágua. Vai tomar água com limão em jejum, pega e toma com canudo. Já ajuda essa bebida ácida não se espalhar na boca como um todo, não vai fazer de bochecho a bebida ácida, entendeu? Toma ela, espera, sabe? Para tirar um pouco daquele excesso da boca, e já que você não vai poder logo imediatamente escovar o teu dente. E aí o pessoal sobre hábito parafuncional. Isso aí. Então, o hábito parafuncional, ele está também completamente direcionado, né, com esses atletas. Pode reparar. Muita gente aqui que faz academia vai perceber que quando faz uma força a mais, ou trava a boca. Eu falo porque eu tenho parente, tem um tio meu, tem uns primos meus que eles fazem umas coisas muito engraçadas. Quando eles vão fazer força, quando vai pegar um objeto mais pesado, assim, eles sempre fazem algum trejeito com a boca. Por que a gente faz esse trejeito com a boca quando vai pegar alguma coisa mais pesada? Porque o nosso músculo, o músculo do masseter, que é esse daqui, ele é muito forte. E a gente, quando a gente vai, da mesma forma como o pessoal da Educa vai me ajudar, como a gente vai fazer um exercício, se a gente não tem o abdominal forte, a gente não consegue manter a postura para poder fazer um determinado exercício. A musculatura da boca também, ela faz essa mesma contração que o abdômen e as costas têm, para poder tentar sustentar aquela força que a gente tem que fazer. Um dos testes que a gente fazia nos nossos atletas durante a competição do badminton era o dinamômetro. Um aparelho que chama dinamômetro, que é o aparelho que mede a força. É como se um aparelho que a gente aperta. E isso mostra o quanto de força que a gente tem na mão. Então, esse tipo de aparelho mostra que a gente vai... quando a gente está com os dentes encaixados, melhor encaixados, e aí entra a questão dos protetores bucais, que não é só para prevenir trauma, é para poder te dar uma estabilidade oclusal, para você ter uma melhor força de apreensão manual, seja na mão ou para poder fazer os movimentos, porque quando você tem a oclusão, o que é a oclusão, né? Para quem não é da área que está aqui assistindo, é o encaixe dos dentes. Quando a gente tem os dentes todos encaixados de uma forma harmônica, a gente consegue fazer uma maior força com os outros músculos do corpo também. Isso é bem legal, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente faz qualquer tipo de movimento, a gente recruta várias cadeias musculares. A gente não usa só a cadeia específica lá. Então, joga o badminton, trabalha o braço. Então, não é só o braço que eu vou estar trabalhando. Eu vou estar trabalhando o braço e todas as outras cadeias musculares. E o recrutamento dessa cadeia que você falou, que é a cadeia da nossa face,
também é muito importante, porque através dessa contração a gente vai ativar outras cadeias musculares que vão ajudar no trabalho biomecânico do movimento, né? Só que isso pode gerar consequências também. Às vezes o atleta faz tanto apertamento durante uma partida de tênis lá, ou de badminton, que ele acaba ocasionando uma fadiga, principalmente desse músculo aqui, ó, do lado da nossa cabeça, que é o temporal, que é um músculo bem fininho, né? Quem viu lá na anatomia é um músculo bem fininho. O masseter, que a Thalita falou, é um músculo grande. Então, para você entrar em fadiga de masseter é muito difícil. Agora, para fadigar essa musculatura aqui é bem simples, né? Se você trabalhar muito, você vai fadigar. E o que acontece clinicamente? Os nossos pacientes atletas acabam reclamando depois dos treinamentos ou depois de competições de dores de cabeça nessa área, né? Com certeza. Então, e aí a gente acaba respondendo essa questão aí da parafunção, né, Thalita? Eu acho que isso aí é super importante também. Então, às vezes, o protetor bucal, ele vai ajudar nessa estabilização oclusal, né, dessa mordida, estabilização dessa mordida, e também vai propiciar que a gente trabalhe de forma menos efetiva essa musculatura, a ponto de fazer com que nós não sentimos, a gente não vai sentir, então, depois, essa cefaleia em região lateral aqui da cabeça ou na região temporal, né? Sim, o Vanessa Pobuel falou alguma coisa aqui. Eu sou super relacionado, né? Aí pode vir as dores de cabeça, muitas vezes pela musculação nos temporais. Exatamente. Isso aí. Ela é mãe de um atleta de badminton, né? Eu tinha visto ali. Ela comentou. Então é isso. E quem está próximo do atleta sempre vê essas consequências que acabam acontecendo por conta dessa carga de treino exacerbada. Ah, que legal. Ô Thalita, então beleza, do cortisol a gente já entendeu, né, o que aconteceu lá no teu trabalho, os resultados que você encontrou, né? Vamos entrar um pouquinho na questão da testosterona. O que aconteceu com a testo aí com os atletas que você avaliou do badminton? A gente teve o cortisol, certo? O cortisol eu já falei, testosterona. A taxa de testosterona desses atletas não teve diferença estatisticamente significante, mas ela teve uma diminuição nos níveis de testosterona ao longo da competição. Então, quando a gente joga isso no computador, ela não teve diferença, mas a gente percebe um comportamento de diminuição. Ah, que legal. Isso está muito relacionado então, a esse estresse oxidativo, a esse trabalho, a esse overreaching, né, que a gente chama então esse excesso de trabalho físico, né? Isso. O fluxo salivar desses atletas também diminuiu com o passar geralmente no final do dia, quando a gente fazia eram 2 coletas, né? Sempre antes dele entrar na competição e depois no final do dia, depois que ele não tinha mais nenhuma competição. E teve uma diferença, sim, no fluxo, tanto no fluxo salivar quanto na quantidade de IgA, que é a outra imunoglobulina, né, que a gente chama, e relacionada à situação imunológica do paciente. Quanto mais baixa a taxa de IgA, mais difícil significa que o meu organismo está lutando mais contra uma inflamação. Ah, isso aí é bem legal, é isso que eu queria estar comentando, né? As IgAs são a primeira linha de defesa aí do nosso organismo, principalmente o que te encontra na saliva. Então, olha que legal, a gente consegue mensurar como que está se comportando o sistema imune do nosso atleta por uma simples coleta de saliva. Né? E olha só, e deu diferença dessa IgA entre a coleta ali antes da competição e depois? Como é que ela se comportou, essa IgA, no transcorrer aí do teu trabalho, Thalita? A IgA, ela teve uma diferença entre o pré-jogo e o pós-jogo. Ela teve uma diminuição significativa da IgA. No pré e pós, a gente teve uma diminuição da significativa. Essas estrelinhas aqui são quando o resultado dá significativo. Então, a gente teve realmente essa diminuição da IgA. Você vê que interessante. Esse é outro parâmetro também que a gente pode estar avaliando, né? Porque assim, o que acontece? Quando o atleta ele começa a entrar nessa questão de excesso de treinamento, mesmo que seja temporário naquele momento,
né, a gente consegue verificar essa variação de EGA. E clinicamente, o que acontece? Tá tranquilo. Então, gente, o que acontece? Como a gente estava falando, né? Então, o EGA é uma das maneiras, a gente está mensurando até essa questão imunológica aí do nosso atleta, né? Mas o que acontece com o nosso atleta, com a parte sintomatológica? Normalmente, esses atletas que apresentam essa variação dessa EGA, eles acabam tendo como resultado e consequência infecções do trato aéreo-respiratório. Então, não sei se você encontrou isso com os atletas também, né? Às vezes o paciente começa a sentir muita dor de garganta, que ocorreu momentaneamente de uma hora para outra. Treinou pra caramba lá, teve aquele excesso de treinamento naquele momento ou naquela competição, chega no final da competição, uma das coisas que acontece muitas vezes é esse sintoma. A pessoa começa a aparecer com dor de garganta, com essa infecção do trato aéreo-respiratório superior. Você verificou isso lá no teu trabalho, Thalita? Sim, uma boa parte dos alunos dos atletas, eles apresentavam já no segundo, no terceiro dia, infecção de garganta. Tem uma pergunta aqui do personal também, que eu vou estar bem participativo, nosso amigo, gente boa aqui, hein? Eu não sei como é que é o nome dele, Ali. Ele está perguntando aqui, Ali Gino, quanto tempo para sair os resultados da avaliação, Thalita? Demora muito para sair depois que você faz a coleta? Como é que funciona? Não, a gente faz a coleta no dia, já faz a centrifugação e em 24 horas a gente sensibilizando, um dia inteirinho a gente consegue fazer esse resultado. Esse resultado. A gente sensibiliza a placa numa noite anterior ao dia que vai fazer a leitura. E aí passa o dia inteiro fazendo a leitura. Porque esses pocinhos que eu mostrei para vocês são várias etapas. A gente vai, sensibiliza, aí deixa de uma noite para o dia. Aí a gente tira da geladeira, lava esses pocinhos, aí coloca o primeiro anticorpo, aí lava de novo para poder tirar os excessos. E aí quem ficou ligado na plaquinha vai permanecer dentro da plaquinha. E aí a gente coloca a saliva, deixa reagir um tempo para poder reagir. Aí lava de novo. Isso, tipo assim, tem intervalos cronometrados de 1 hora para cada procedimento. Então a gente acaba passando o dia inteiro fazendo. E só vai saber se deu certo na hora que lê lá no espectrofotômetro. Que é o aparelho que lê a densidade do azul que vai ficar esse pocinho. Então você veja que legal, né, Thalita? Assim, com um trabalho científico, a gente consegue comprovar e mensurar alguns resultados da parte do dia a dia do atleta. Né? E se você fala assim que é de um dia para o outro e a gente consegue obter esse resultado, talvez numa competição a gente não consiga modular muito a questão de intensidade e tal, mas que nem é o objetivo da competição. Mas durante o treinamento e na periodização desse atleta, esses dados são bem relevantes para você passar lá para o pessoal da fisiologia, lá para o personal, como é que esse atleta está evoluindo dentro dessa questão aí imunológica, dessa produção de cortisol, dessa avaliação do EGA e até mesmo da testosterona, né? A testosterona a gente sabe que não é para apresentar uma variação tão grande mesmo, né? Que não se acaba acontecendo muito em decorrência do exercício, mas mesmo assim você viu que quando ocorreu um estresse bem grande, que foi a competição lá de 4 dias, ainda a gente obteve uma queda dessa testo também, né? Sim, com certeza. Até durante o trabalho das atletas de voleibol, que foi um trabalho antes desse do badminton, foi super importante, porque modulou o treinamento delas. Teve a participação do pessoal da educação física e foi feito durante 30 dias um treinamento específico para essas atletas. E durante esses 30 dias, as atletas do vôlei, elas foram monitoradas durante o treinamento, não foi durante a competição, como foram os meninos do badminton. E isso sinalizou super pro treinador delas continuar ou modificar aquele treinamento que ele estava passando para as atletas. Que legal. Ô Thalita, a gente está aqui mais ou menos com 10 minutos para acabar a nossa live. Então sempre aqui nas lives que eu faço, né, a gente tem um quadro aí que é o talento por trás da broca. A gente já conheceu um pouquinho da Thalita dentista, da Thalita pesquisadora.
E olha que interessante, primeiro eu quero te agradecer muito essa participação, mas quero fazer uma outra colocação, né? Eu estou um pouquinho mais tempo aí na área da odontologia do esporte, quase 15 anos. Eu não gosto de falar que parece que eu já estou bem velho aí dentro da área, mas você está começando dentro dessa área e é isso que a gente precisa para estar engrandecendo aí a nossa especialidade. Então esse tipo de trabalho contribui demais para o desenvolvimento da especialidade, onde muitas vezes as pessoas acreditam que quem trabalha com odontologia do esporte é só protetor bucal. Ah, é protetor bucal e trauma. Né? E aí você está mostrando com a tua pesquisa que vai muito além dos protetores e quanto é importante o trabalho do dentista para esse relacionamento e essa equipe interdisciplinar, né? Dentro da própria odontologia, mas fora também, com o pessoal da educação física, da nutrição, da psicologia, enfim, com todos os profissionais que trabalham na área da saúde dentro das ciências do esporte. Tá? Mas voltando aqui então, né, esse quadro é só assim para a gente descontrair um pouquinho, para a gente não ficar só em pesquisa, só em números, né? Foi um bate-papo super legal, a intenção não era dar uma aula, mas sim trazer um pouquinho esse assunto. Mas por trás da pesquisadora, por trás da dentista, a Thalita tem um talento, tem um hobby, o que ela gosta de fazer aí no seu dia a dia? Bom, eu acho que eu vou comentar pelo que acabou trazendo a nossa amizade, trazendo a nossa conversa, né, junto. Que eu de vez em quando faço umas graças. A minha mãe é nordestina, como eu falei, e ela faz tapioca em casa, e aí Pô, essa tapioca rendeu, né? Foi essa tapioca que rendeu essa live de hoje. Tá vendo? Então você tem que passar para nós a receita dessa tapioca. O que vai nessa tapioca aí, Thalita? Mas é fit ou não? Porque se não for fit, aí a gente não pode comer, né? Aí depende do gosto do freguês. Mas basicamente é polvilho azedo, molhado. E assim, eu sou difícil de eu passar a receita, porque eu aprendi receita com a minha mãe. E a minha mãe, ela não ensina muito. Ela, tipo assim, você tem que cuidar, ver ela fazendo. E daí você pega no ar o que ela tá fazendo. E depois você faz do seu jeito também e dá tudo certo. Então não se preocupe com proporções de água, de pó. É só colocar água no polvilho azedo e molhando. E aí depois que ela estiver bem úmida, que você estiver juntando na mão e ela ficar uma bolinha, você passa da peneira e aquela massa bem úmida você coloca na frigideira bem quente e a sua tapioca. E coloca um sal, aí depois você recheia. Ou com gordice ou com coisa fit. É isso aí. O Juliano tá falando aqui, tem que ser fit. O Juliano é marombeiro, é atleta também. Tá vendo? Ó, o pessoal que é atleta aí cuida da sua alimentação. O Hector, né? Um beijo, Hector, um professor excelente de endo. Que legal, que bacana. Obrigado aí pela presença de vocês. Então, Thalita, antes que o Instagram que acabe desconectando a gente, eu queria te agradecer demais a tua participação. É muito interessante o teu tema, é muito interessante o teu trabalho, né? A nossa ideia era trazer exatamente essa conversa, para a gente mostrar que a odontologia está muito acima do esporte, está muito acima dos protetores, né? E que a gente pode estar contribuindo sim e muito. Olha a cachorrinha dela. Essa daqui é a Panda. Ah, que bonitinho. Ela tá chorando aqui embaixo. Ela quer participar da live. Então, ó, eu vou me despedindo aí da galera, agradeço o pessoal que assistiu, pessoal aí que quiser me seguir, o meu Instagram é NambaOdonto, né, quiser conhecer um pouquinho mais da área, pessoal que me acompanha aí também, quiser conhecer a Thalita, é Duarte Thalita, né? Duarte Tali. Então eu agradeço demais a tua participação, tá, Thalita? Eu vou pedir aí para você eu que agradeço, espero ter contribuído aí com os seus... Cara, contribuiu bastante mesmo. E aí é o seguinte, vai estar salva no teu history essa live aí pra galera estar assistindo. Eu vou roubar de você essa live aí também, né, para poder gravar, a gente editar, e até pro pessoal que não pôde assistir para estar acompanhando aí um pouquinho depois, tá bom? Então, ó, obrigado por tudo aí, a gente vai conversando. Obrigado, gente, por tudo.